A gente vai falar hoje de uma história impressionante. Uma luta por justiça que começou com uma coisa que parece super comum. Uma candidatura para uma vaga de emprego lá em 1998. Só que o que aconteceu a partir daí acabou colocando não só uma empresa, mas o sistema de justiça brasileiro inteiro no banco dos réus, em um tribunal internacional. E para a gente ter uma ideia do peso dessa história, basta ouvir essas palavras da Neuza dos Santos Nascimento, uma das vítimas. Essa declaração, que é muito forte, foi dada durante uma audiência, e ela mostra que o que estava em jogo não era só um emprego, era a própria existência, o custo humano de uma batalha que se arrastou por mais de 2 décadas. Tudo começou num dia só. Uma porta que se fechou e que deu início a uma jornada de 26 anos na justiça. Vamos entender direitinho como um processo seletivo que deveria ser rotineiro se transformou num caso histórico sobre direitos humanos. Olha, a sequência dos fatos é chocante de tão clara. Primeiro, a Neuza e a Gisele, ambas qualificadas, vão lá e recebem a desculpa de que não tem vaga. Pouquíssimo tempo depois, a amiga delas, uma mulher branca, se candidata exatamente para a mesma vaga. E o que acontece? Ela não só é contratada na hora, como ainda pedem para ela trazer mais gente com o mesmo perfil. Foi um teste simples, né? Que expôs um preconceito na cara dura. E aqui está o ponto central de tudo. A Corte Interamericana, que julgou o caso, não viu isso como um ato isolado de uma pessoa só. Ela identificou o incidente como um sintoma claro do que a gente chama de racismo estrutural. É a ideia de que os próprios sistemas, as instituições, mesmo que não tenham uma intenção declarada de discriminar, acabam perpetuando a desigualdade. O problema não era uma maçã podre, era a estrutura toda. E essa análise não veio do nada, sabe? A Corte se baseou em vários relatórios internacionais que, há anos, apontam para a mesma coisa. Que no Brasil, ser uma pessoa negra significa enfrentar barreiras sistemáticas para ter acesso a direitos básicos como emprego, educação e, principalmente, significa encontrar um sistema de justiça que, na maioria das vezes, falha em reconhecer e punir a discriminação. Bom, com uma denúncia tão clara nas mãos, a gente imagina que a busca por justiça seria direta, né? Pois é. Só que para Neuza e para Gisele, o que veio pela frente foi um verdadeiro labirinto. Elas passaram os 20 anos seguintes tentando navegar por um sistema que parecia feito para frustrar, para atrasar e, no fim das contas, para negar qualquer tipo de justiça. Olhar essa linha do tempo ajuda a entender o tamanho da falha. Repara só, teve uma condenação inicial, o que já é super raro em casos de racismo. Mas na mesmíssima sentença, o tribunal cometeu um erro absurdo, aplicou a prescrição. Ou seja, disse que o tempo para punir já tinha passado. Só que isso ignora o que a própria Constituição brasileira diz, que racismo é um crime que não prescreve. Anos depois sai um mandado de prisão e, no fim, a condenação é simplesmente anulada. A justiça que parecia perto sumiu. O resultado final foi esse. O sistema brasileiro falhou. Depois de anos e anos de recursos, atrasos, erros, o resultado foi a impunidade. Para Neuza e Gisele, a mensagem era de que a justiça nacional não ia funcionar. Mas a luta delas, de jeito nenhum, tinha acabado ali. E é aqui que a história dá uma virada impressionante. Quando os tribunais de um país não conseguem ou não querem proteger os direitos dos seus cidadãos, existe um outro caminho. A luta foi levada para um órgão que não julga pessoas, mas sim que julga os estados. É muito importante a gente entender essa diferença. A Corte Interamericana não ia julgar o recrutador de novo. Ela ia julgar o Brasil. A pergunta não era o recrutador é culpado, e sim o Estado brasileiro falhou em garantir o direito à igualdade e a um processo justo. O foco muda completamente, da punição de uma pessoa para a responsabilidade de um país inteiro e a necessidade de mudar o sistema. Pensa nesse tempo, 17 anos. Isso foi só o tempo para o caso finalmente chegar na Corte Interamericana. No total, já eram 23 anos desde aquele dia lá em 1998. A persistência da Neuza e da Gisele é uma coisa fora do comum. Elas simplesmente se recusaram a deixar que o tempo apagasse a injustiça. E aí, finalmente, em outubro de 2024, veio o veredito. Uma decisão que não só deu razão para Neuza e para Gisele, mas que redefiniu a responsabilidade do Estado brasileiro na luta contra o racismo estrutural. A análise da Corte foi assim cirúrgica. Ela mostrou como a falha do Brasil foi em cascata. Primeiro, violou as garantias judiciais, com aquela demora absurda e os erros graves. Com isso, violou a igualdade perante a lei, porque não investigou a discriminação como deveria. E, por consequência, violou o direito ao trabalho. Foi uma condenação completa da falha do Estado em várias frentes. E agora a gente chega num dos pontos mais inovadores e até comoventes dessa decisão. A Corte reconheceu algo chamado dano ao projeto de vida. A ideia é que a injustiça não custou só um emprego.
A discriminação e essa batalha judicial sem fim alteraram o curso da vida delas, as aspirações, as oportunidades, de uma forma profunda. É o reconhecimento de que a injustiça roubou um pedaço do futuro delas. Com a condenação feita, vem a pergunta: como se repara um dano que durou 26 anos? Para a Corte Interamericana, a resposta vai muito além de dinheiro. O objetivo principal é consertar o sistema para que isso não aconteça nunca mais. Sim, a Corte ordenou uma compensação financeira para cada uma delas, para reconhecer o dano enorme que elas sofreram. Mas a decisão deixou bem claro que dinheiro, por si só, não conserta uma falha sistêmica. As reparações mais importantes, aquelas que realmente podem gerar mudança, foram outras. E é essa tela aqui que mostra por que esse caso é tão importante. As ordens da corte são basicamente um roteiro para mudança. Não é só punir, é consertar. Por exemplo, essa ordem de coletar dados por raça e gênero parece técnico, né? Mas isso força o sistema a enxergar o tamanho do problema, algo que antes era invisível. E a exigência de um ato público de desculpas é um passo gigante no reconhecimento da responsabilidade do Estado. Cada medida dessa aí é para desmontar as engrenagens do racismo institucional. Essa sentença é, sem dúvida nenhuma, uma vitória monumental. Mas essa jornada de 26 anos nos deixa com essa pergunta, que não quer calar. Quando a justiça demora tanto tempo, mais de um quarto de século, o que realmente significa reparar o dano? A história da Neuza e da Gisele é um exemplo incrível de persistência. Mas também é um lembrete do custo humano que o tempo tem quando a justiça não chega. A luta delas terminou, mas a vigilância para que essa reparação se torne realidade no Brasil, essa está só começando.